Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, trazendo para vocês o Evangelho de João. Nós já estamos terminando o capítulo 8, né? Olha que legal. Hoje nós vamos do 45 até o 59. Se você tem alguém que você gosta, compartilhe o nosso canal pela Bíblia. Ajude, esse canal ele tem sido uma verdadeira bênção, porque muitas pessoas têm aprendido a palavra de Deus, têm se livrado das amarras religiosas. E é exatamente aquilo que a gente tem procurado fazer aqui. Ajudar a pessoa a acordar. Então vamos lá para o versículo 45 em diante. Aproveite, vá deixando o seu like, vá colaborando aí com a gente. O texto diz: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade? Por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Jesus deixa muito claro aqui uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e acata a palavra de Deus, ele nasceu de Deus. E todo aquele que rejeita a palavra de Deus, ele não nasceu de Deus. Ele é filho do diabo. Então é muito importante, quando você estiver conversando com alguém, use a palavra de Deus como autoridade. A Bíblia deve ser o consenso. Na Bíblia, vocês devem se encontrar e a Bíblia prevalece. Não é a sua opinião pessoal, não é a minha opinião pessoal. É a palavra de Deus. É assim que funciona. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Aqui demonstra o preconceito que aqueles judeus tinham. Samaritanos para eles eram pessoas que hoje, dentro de uma determinada seita, eram como se fossem desassociados ou excomungados. Então, eles acusavam Jesus sempre, porque Jesus falava a verdade, Jesus ele não estava nem um pouco preocupado com o que o pessoal ia pensar dele. Ele queria, na verdade, era trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas. E aí eles diziam: olha, você é samaritano e ainda tem demônio, Mas vejam como Jesus responde. E Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Você se lembra lá no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 23, que nós já citamos? Todos honrarão o Filho, da mesma maneira que honram o Pai. Então o Filho tem que ser honrado exatamente como o Pai é honrado. E aí Jesus, ele diz: olha, eu não tenho demônio, quer dizer, por que eles diziam que Jesus tinha demônio? Porque Jesus dizia que era filho de Deus. E é conforme eu já expliquei para vocês. Quando você estuda um pouquinho aí a cultura judaica, você vai compreender que abrogar para si o título filho de Deus implicava em ter a mesma natureza de Deus. Esse é o ponto importante que a gente não pode deixar de entender aqui, senão você não compreende o resto do texto. E o texto continua, no versículo 50. Eu não busco a glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Vejam que palavras fortes Jesus usa aqui. Você já imaginou um grande profeta falar isso? Você acha que Moisés, que foi um dos maiores profetas, no Antigo Testamento, podia falar isso? Já imaginou Elias, ou mesmo o rei Davi, um grande instrutor, um grande músico, usar essa expressão: quem ouve a minha palavra nunca verá a morte? Então tinha alguma coisa de diferente em Jesus, Jesus não poderia ser apenas o maior homem que já viveu, um grande profeta, um filho de Deus, não. Tinha algo de muito mais especial, que é o que o Evangelho de João vai nos mostrando aqui.
Vejam só. Os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem tu pensas que é? Percebam que a falta de visão espiritual, ela faz com que as pessoas se apeguem, inclusive, à história, mas eles não conseguem ter parâmetros para julgar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz que coisas espirituais se comparam com coisas espirituais. Aqui no caso, eles não entenderam. Jesus está mostrando para eles que ele é o caminho da vida eterna. Mas, ao contrário, o pensamento deles é de que Jesus vai morrer, assim como Abraão morreu e como todos os outros profetas morreram, e Jesus não é maior do que Abraão. Então agora entra para essa discussão, né? Notem que Jesus está aqui explicitando a sua divindade, a sua comunhão com o Pai e a sua igualdade com o Pai. É o que ele faz em todo esse capítulo 8. Não é? Lembra-se lá daqueles pontos do eu sou, né? Que Jesus fala lá no versículo 24, no versículo 28. Né? Eu sou. Né? Ou seja, ele apela para o nome de Deus no Antigo Testamento. Ego emi. Tá? E aí o texto prossegue dizendo assim: Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. De novo, Jesus usa aqui o nome de Deus. Eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui, gente, é só você fazer um raciocínio básico, né? Por que os judeus queriam apedrejar Jesus? Por quê? É muito simples, porque Jesus usou para si o nome de Deus. Eu sou. Lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Então, quando ele disse assim, eu sou, ele estava dizendo que ele era o próprio Jeová. E eles entenderam perfeitamente a afirmação de Jesus. E conforme nós percebemos, é a segunda vez que eles pegam pedras para atirar em Jesus. Por que eles queriam pegar pedras para atirar em Jesus? Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, a gente vai compreender perfeitamente. Ó, João capítulo 5, né, aqui no versículo 23 e 24, lembrem-se dele, né? Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. E aí um pouquinho antes, lá no 18, antes desse discurso de Jesus, olha só a discussão qual que era. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho do Homem nada pode fazer por si mesmo, senão o que vira o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Então Jesus diz que ele faz igual ao Pai. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele tem. Tudo que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Então veja que Jesus, aqui nesse versículo, ele está dizendo que o Pai está em comum acordo com ele. Esse discurso do capítulo 5 é interessante,
Porque quando a gente vai voltando um pouquinho, eu estou pegando de trás para frente só para você poder compreender. Quando a gente volta um pouquinho, lá no versículo 17 e 18, olha só o que acontece. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo. Não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só que coisa importante. Então, eles entendiam muito bem as falas de Jesus, quando Jesus dizia que era filho, quando Jesus dizia que era o eu sou. E aqui no capítulo 9, eles pegam as pedras para atirar em Jesus, né? E aí Jesus Cristo, ele vai perguntar para eles: ué, mas vocês estão querendo atirar pedras em mim por quê? A gente vai ver isso aí lá no capítulo 10. Aí eles vão dizer assim: não, a gente quer atirar pedra em você porque você está cometendo blasfêmia, né? Sendo homem, fazes a ti mesmo Deus. Porque Jesus falou que era filho de Deus e usou aqui a expressão eu sou. Então fica muito claro aqui no Evangelho de João a apresentação da divindade do Senhor Jesus. Fica muito tranquilo, muito claro para qualquer pessoa honesta que queira estudar a Bíblia. Eu disse estudar a Bíblia, não estudar a aberração do novo mundo, estudar a Bíblia. Então essa pessoa vai conseguir ser guiada pelo Espírito Santo para entender que Jesus verdadeiramente é o Kyrios, é o Senhor. Tá bom? Bom, se você não viu ainda o canal Pela Bíblia hoje, aproveite e dá uma olhadinha. Tem uma mensagem especial pela manhã, inclusive já recebi aqui um agradecimento da nossa irmã Michele e de outros irmãos que também gostaram muito da mensagem de hoje. Se você não viu a mensagem de hoje pela manhã, então veja, eu tenho certeza que ela vai fazer grande diferença na sua vida. Legal, então a gente já terminou aqui agora essa parte do Evangelho de João. Agora eu vou soltar um outro vídeo para vocês, mais uns 15 minutos, que vai falar sobre o milênio. É uma dúvida que ainda tem muita gente que tem dificuldade. Então eu vou soltar esse vídeo agora para vocês, tá bom? Sobre o milênio. Depois do milênio, automaticamente, sem esperar, pode entrar no JWR, que eu já vou estar lá mostrando o formulário de desassociação e fazendo as minhas considerações. Em seguida, nós já vamos ter a comissão de apelação da irmã Elisete, tá bom? Eu aguardo vocês lá, Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de